Fala aí, meu amigo estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de física do nosso canal, onde estaremos aí falando do assunto de quantidade de movimento. Tenho certeza, estudante, que você que está aí do outro lado da tela me assistindo, que vai prestar vestibular esse ano, tenho certeza que você vai se amarrar de montão nessa aulinha que eu vou dar aqui de quantidade de movimento. Então, ó, chega amassando esse joinha, compartilhe o vídeo e, estudante, torne-se agora assinante do canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica nesse quadradinho, estudante. Torne-se assinante do canal para você ficar por dentro de todas as nossas novidades, tranquilo? Que no nosso canal você vai ter aula de matemática para ESA, aula de matemática para fuzileiro naval, aula de matemática para o vestibular, aula de física para o vestibular. Então, com certeza, a partir do momento que você conhecer o nosso canal, você não vai mais sair daqui. Beleza? Então vem comigo, estudante, que eu tenho certeza que essa aula vai contribuir muito para os teus estudos. DJ, libera aí essa vinheta aí, DJ. Bom, vamos dar início aqui à nossa aula sobre quantidade de movimento. E aí, eu vou iniciar a aula com duas perguntas, tá? Bem básica mesmo. A primeira diz assim: por que é mais fácil frear uma bicicleta em movimento do que um caminhão? E a segunda pergunta é: por que uma flecha ela penetra com maior profundidade na madeira quando disparada por um arco do que quando lançada manualmente? Vamos para a primeira situação. Vou botar aqui. Primeira situação. Bom, por que é mais fácil frear uma bicicleta em movimento do que um caminhão? Primeiro, porque a quantidade de movimento da bicicleta é menor do que a quantidade de movimento do caminhão. Isso se dá por quê? Porque a massa da bicicleta ela é menor do que a massa do caminhão, tá? Pelo fato da bicicleta possuir menos massa do que o caminhão, é bem mais fácil você parar a bicicleta em movimento, porque ela tem menos massa, do que um caminhão que tem muito mais massa que uma bicicleta. Bom, qual é a segunda situação? Vamos botar aqui. Segunda situação. Por que uma flecha penetra com maior profundidade na madeira quando disparada por um arco do que quando lançada manualmente? Pelo fato da quantidade de movimento do arco ser maior do que a quantidade de movimento da mão. Isso se dá por quê? Porque a velocidade com que a flecha é disparada pelo arco, ela é maior que a velocidade da flecha disparada com a mão, tá? Então a gente está vendo aqui duas situações bem interessantes. A primeira significa o seguinte: quanto menos massa, menor é a quantidade de movimento. Quanto maior for a massa, maior será a quantidade de movimento. Pô, então são grandezas diretamente proporcionais. Da mesma forma que quanto maior for a velocidade, maior será a quantidade de movimento. Quanto menor for a velocidade, menor será a quantidade de movimento. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? É que a quantidade de movimento vai ser igual ao produto da massa do corpo pela velocidade. Tá? E aí,
a gente já pode tirar aqui a unidade de medida da quantidade de movimento, porque aí seria o seguinte: a massa ela é dada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, a unidade de medida da quantidade de movimento é o quilograma metros por segundo. Vamos ver aqui as características, tá? Características. Beleza? Bom, a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Como todo vetor, ela vai possuir sentido, direção e intensidade. Tá? Ok? O sentido e a direção é a mesma da velocidade. Tá? Sentido e direção da quantidade de movimento é o mesmo da velocidade. A intensidade, ela vai ser o resultado aí do produto, tá? Massa vezes velocidade. Tranquilo? Isso daí é que vai ser aí a intensidade da quantidade de movimento, tá? Vamos ver uma questão aí agora. Vou abrir aqui uma questãozinha. Essa aqui. Vou pegar aqui uma caneta para mim. Esse azul aqui. Vou pegar mais um verdinho aqui. E vamos lá. 3 esferas materiais com massas M1 igual a 2 kg, M2 igual a 5 kg e M3 igual a 8 kg, animadas de velocidade respectivamente iguais a velocidade 1, 10 metros por segundo, velocidade 2, 6 metros por segundo e velocidade 3, 20 metros por segundo, num certo instante, conforme indica a figura. Determine a intensidade da quantidade de movimento desse sistema no instante considerado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, quantidade de movimento das 3 esferas. Então, vou fazer a primeira aqui, que é a massa 1 vezes a velocidade 1. Então, isso aqui ficaria assim. A massa 1 vale 2 kg, a velocidade 1 vale 10. Então, isso daqui corresponde a 20 quilogramas metros por segundo. Vou fazer aqui a quantidade de movimento 2, que no caso é a massa 2 vezes a velocidade 2. Então, isso aqui vai dar. A massa 2 é 5 kg e a velocidade 2 era de 6 metros por segundo. Então, isso aqui vai dar 30 quilogramas metros por segundo. E a quantidade de movimento 3 corresponde à massa 3. Espera aí que não ficou bom esse M aqui. Massa 3 vezes velocidade 3. Então, isso daqui vai dar... a massa 3 vale 8 e a velocidade 3 vale 20. Ou seja, 160 quilogramas metros por segundo. Aí agora, eu tenho aqui o seguinte, tá? Eu vou ter a quantidade de movimento na vertical
que eu vou colocar aqui. Sim. E eu vou ter também uma quantidade de movimento na horizontal. Sim. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar aqui a quantidade de movimento que corresponde ao sistema, tá? Que seria isso aqui, que eu vou chamar de quantidade de movimento total. Bom, na vertical, eu tenho a quantidade de movimento que vale 20. Já na horizontal, eu tenho uma quantidade de movimento que vai valer 190. Por que vale 190, professor? Porque essas duas esferas elas estão no mesmo sentido, a sua velocidade. Então, como elas estão no mesmo sentido, eu posso somá-las, beleza? Então, 30 mais 160 vai dar 190. Aí eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras para fazer essa continha. Só que primeiro eu vou cortar, eu vou dividir isso aqui por 10. Então, com isso eu corto esse zero e corto esse zero, assim. Só que aí o que eu vou fazer aqui? Como eu dividi por 10, aqui eu vou ter que multiplicar por 10. Senão eu vou alterar a equação, tá? Bom, aí agora é só fazer o teorema de Pitágoras. Vai dar a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 19 ao quadrado. Bom, isso daqui vai ficar assim. 10 vezes raiz quadrada de 4 mais 361. Então, isso aqui vai dar 10 vezes a raiz quadrada de 365. Só que aí o que acontece? 375 ele não tem uma raiz quadrada exata, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que tenha a raiz quadrada exata mais próximo. Esse é o 19, porque 19 ao quadrado vai dar 361. Então isso daqui vai dar 19. E aí eu vou colocar assim, aproximadamente, tá? Então a quantidade de movimento total vai ser aproximadamente 190 quilogramas metros por segundo. Tá? Ok. Vamos ver aqui uma outra questão sobre esse assunto também, tá? Essa aqui. Duas massas, a massa 1 vale 2,5 kg e a massa 2, 5 kg. Movimentam-se nas direções norte-sul e leste-oeste, conforme mostra a figura. Determine a quantidade de movimento de cada massa. Então, eu vou fazer aqui a primeira. Para isso, eu vou pegar aqui essa coisa aqui, vou botar um pouquinho só mais para cima. E aí, eu vou fazer aqui quantidade de movimento 1 é a massa 1 vezes a velocidade 1, tá? E aí, vai ficar assim. A massa 1 vale 2,5 e a velocidade 1 vale 12. Está marcado aqui no gráfico. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar 30 quilogramas metros por segundo,
Isso na direção norte, tá bom? Vou botar assim entre parênteses, norte, na vertical. Aí agora, vou fazer essa daqui, quantidade de movimento 2 vai ser a massa 2 vezes a velocidade 2. Então, isso aqui vai dar... A massa 2 é 5, a velocidade 2 é 8, então isso aqui vai dar 40 quilogramas metros por segundo. Então, o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter uma aqui na vertical, tá? E outra a gente vai ter aqui na horizontal. Assim. Essa aqui da vertical vale 30. Essa aqui da horizontal vale 40. Como isso daqui é perpendicular, elas vão formar aqui um triângulo retângulo. Eles vão formar um triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o meu teorema de Pitágoras. Eu vou botar aqui a quantidade de movimento total, né, do sistema, que é o que ele está pedindo aí. Então, vai ficar assim, quantidade de movimento total vai ser igual a raiz quadrada de 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Isso daqui vai dar 900, que é 30 ao quadrado, mais 1.600, que é o quadrado de 40. Somando isso daqui, vai dar 2.500. Pô, professor, como é que se calcula a raiz quadrada de 2.500? Bom, eu faria assim, ó. Eu faria assim. 2.500 na tabuada é 25 vezes 100. Raiz quadrada do 25 é 5 e de 100 é 10. Então, a quantidade de movimento total aqui, ó, vai valer 50 quilogramas metros por segundo, tá? Esse seria aí o valor da quantidade de movimento total aí do nosso sistema. Tranquilinho? Molezinha essa questão, hein, estudante? Molezinha essa questão. Vamos ver mais uma, estudante? Vem comigo aí para mais uma questão aqui, ó. Essa daqui diz assim, deixa eu pegar aqui uma caneta. Um ciclista, deixa eu pegar outra caneta aqui, estudante, espera aí, pra ficar maneirinho. Um ciclista de 50 quilos parte do repouso com uma aceleração constante. 10 segundos após, ele encontra-se a 80 metros da posição inicial. Qual o valor da quantidade de movimento nesse instante? Vamos botar aqui, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, tá? Bom, eu não tenho a velocidade, então eu preciso calcular essa velocidade. Só que para eu também calcular a velocidade, eu preciso calcular a aceleração, porque a velocidade é v igual a v0 mais at. É aquela formulazinha que eu chamo de Vovoat, tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer uma divisória aqui, e aí eu vou fazer primeiro o cálculo da aceleração. Para isso eu vou colocar aquela fórmula sorvetão aqui, ó, que é essa daqui. Tá?
Bom, estudante, ele fala que o ciclista partiu do repouso. Isso significa que o espaço inicial do ciclista é zero e a velocidade inicial dele também é zero. O espaço percorrido pelo ciclista foi de 80 metros. A aceleração é o que a gente vai descobrir. O tempo foi de 10 segundos. 10 ao quadrado vai dar 100. A metade de 100 é 50. Tem zero dos dois lados, estudante. Então vamos cancelar esse zero aqui, ó, assim. E agora a gente divide 8 por 5. Como é que faz conta de dividir por 5, professor? Pô, cara, é a coisa mais tranquila do mundo. Você pega o número que está dividindo por 5 e multiplica ele por 2. Bom, 8 vezes 2 dá 16. Depois é só contar uma casa decimal. Pronto, vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí agora eu vou achar a minha velocidade. Lembrando que, como o ciclista partiu do repouso, a sua velocidade inicial é zero. A aceleração a gente já encontrou, que vale 1,6 vezes o tempo, que é 10. Fazendo essa continha, nós vamos ter a velocidade valendo 16 metros por segundo. Aí agora eu posso encontrar a minha quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, né? Então, a quantidade de movimento vai ser igual à massa do ciclista, que era 50, vezes a velocidade, que é 16. Então, isso daqui vai resultar em 800 quilogramas metros por segundo. Tranquilo aí, estudante? Pô, estudante, olha só, eu sei que ficou tranquilaço essas questões para você, porque aqui no Matemática para Vestibular, estudante, não tem para ninguém não. Tu pode procurar em qualquer lugar da internet, que aqui no Matemática para Vestibular você encontra a melhor didática que existe, tanto para física quanto para matemática. Beleza? E, claro, uma coisa que você jamais pode esquecer, estudante, é aqui no Matemática para Vestibular que o teu sucesso, com certeza, ele é garantido. Fala aí, estudante! Curtiu aí a nossa aula aí? Gostou do conteúdo apresentado? Então, mais uma vez eu quero te pedir para você clicar aqui no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal, ou caso você esteja me assistindo pelo telefone celular, tem um botão vermelho aí embaixo onde está escrito inscreva-se. Só clicar nesse botão aí e ser feliz, ser assinante do canal Matemática para Vestibular, onde você vai encontrar conteúdos de matemática e de física de qualidade para você que está aí se preparando para o vestibular. Tranquilo? Aqui no nosso Matemática para Vestibular você encontra conteúdos de matemática tanto para o vestibular quanto para a prova de sargento do Exército e também para fuzileiro naval. Você encontra conteúdos de física também para o vestibular do Enem e para todos os vestibulares das universidades públicas de todo o Brasil. Tranquilão? Então, estudante, espero também que você tenha gostado da nossa aula. Se gostou, deixa aquele joinha esperto, compartilha esse vídeo, tá? E deixa um comentário aí também pra gente, porque o teu comentário aqui no nosso canal, ele engrandece e muito o nosso canal e nos motiva a cada dia mais produzir conteúdo de qualidade para você. Fica com Deus, um grande abraço e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.